Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 11 de setembro. É destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Homem é morto em confronto com a polícia durante abordagem contra o tráfico de drogas em Blumenau. Polícia investiga possível fraude em licitação de iluminação pública em Gaspar. Ex-prefeito João Paulo Kleinubing será ouvido nesta sexta-feira na CPI do esgoto. Rede Feminina lança a camiseta da edição deste ano do Outubro Rosa. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A chegada de uma frente fria vai deixar a sexta-feira com predomínio de nebulosidade. Segundo o alerta Blue, o sol deve aparecer entre nuvens com mais frequência no período da tarde. A temperatura mínima amanhã deve ser registrada à noite, quando o termômetro pode chegar a 12 graus. No final de semana, o tempo será influenciado por uma circulação marítima, com presença de sol em meio à variação de nuvens e temperatura baixa ao amanhecer. Já o início da próxima semana deve ser de nebulosidade e chuva. Um homem foi morto durante um confronto com a polícia na noite de ontem no Morro da Dona Edith, no bairro Velha Grande, em Blumenau. Segundo divulgou a PM, durante uma abordagem de combate ao tráfico de drogas, policiais flagraram o suspeito em um ponto de venda de entorpecentes. Ao receberem voz de abordagem, 2 homens fugiram em direção a uma área de mata. Um dos homens caiu em um barranco, chegou até a via pública e entrou em confronto com um policial, quando foi baleado. A PM informou que o homem tinha passagens por tráfico e associação para o tráfico de drogas, posse de arma de fogo e violência doméstica. Ele tinha 27 anos, estava em condicional pelo crime de tráfico. E a Polícia Civil, junto com o Tribunal de Contas do Estado, deflagraram hoje uma operação para investigar uma possível fraude em processo de licitação de iluminação pública em Gaspar. Foram cumpridos 7 mandados de busca em Gaspar, Blumenau, Guabiruba, Almirante Tamandaré, no Paraná, contra empresários, servidores e ex-servidores públicos. As investigações se referem à aquisição de luminárias de LED entre 2020 e 2022. Há indícios de direcionamento ilegal da licitação, com exigências técnicas excessivas e falhas na orçamentação desta licitação, que resultaram em sobrepreço. O contrato firmado foi de 10 milhões de reais. A polícia também apura a atuação de empresários que seriam laranjas ou donos de empresas de fachada. A Prefeitura de Gaspar informou que colabora integralmente com as investigações que estão em andamento. O ex-prefeito João Paulo Kleinubing participa nesta sexta-feira da CPI do esgoto de Blumenau. A reunião começa às 2h da tarde no plenário da Câmara de Vereadores. Kleinubing será ouvido como testemunha e vai responder questionamentos sobre a assinatura do contrato de concessão do sistema de esgotamento sanitário e sobre a atuação da Agência Internacional de Regulação, a AGIR, na fiscalização do serviço. João Paulo era o prefeito da cidade quando o contrato foi assinado e também foi o primeiro presidente da AGIR. Durante a reunião de amanhã, o vereador Bruno Vim
deve entregar um abaixo-assinado com mais de 3.800 assinaturas contra o aumento da tarifa indicado no 5º aditivo do contrato. A revogação da assinatura deste aditivo pela Prefeitura segue sendo analisada na Justiça. André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, participa todas as quintas-feiras no Jornal de Blumenau com dicas para um consumo mais consciente. Consumidor, muito cuidado com venda casada. O que é venda casada e como garantir seus direitos? A venda casada traz prejuízos ao consumidor. Porém, ainda é comum e possível ver essa prática no mercado. Não é difícil ver ofertas que são apresentadas da seguinte forma: para comprar um determinado produto ou serviço, você precisa levar outro junto e desta maneira acaba saindo com 2 produtos diferentes. Muitos podem achar ações como essa tão comuns que pensam que elas não são ilegais, mas a venda casada é proibida. Conheça seus direitos, pratique o consumo consciente. O padre Júlio Lancelotti divulgou hoje que desistiu da viagem que faria para Blumenau no início de outubro. Ele iria participar de uma palestra no dia 2 na FURB e visitar a Cozinha Bom Pastor. Em vídeo divulgado nas suas redes sociais, o padre informou que as pressões, ameaças e a atual conjuntura o fizeram desmarcar o compromisso. Aumentou de 80 para 160 mil reais o valor máximo das licitações exclusivas para micro e pequenas empresas de Blumenau. A lei que alterou o valor entrou em vigor na semana passada. A atualização atende demanda antiga do Fórum Municipal Permanente das microempresas e empresas de pequeno porte. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau lançou a camiseta do Outubro Rosa 2025. O símbolo deste ano é a fênix, representando força, resistência e recomeço. A expectativa é vender 7.000 peças. Dinheiro arrecadado será destinado à manutenção da entidade. Forte abraço, Jorge, um forte abraço para os amigos que se ligam aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações do esporte nesta quinta-feira, Quinta-feira de Copa do Brasil, bola rolando lá em Belo Horizonte. O Cruzeiro está jogando contra o Atlético Mineiro. Na partida de ida, o Cruzeiro venceu 2-0 e está muito próximo da sua classificação. O Atlético tem que fazer a diferença aí, hoje precisa reverter essa vantagem que tem a equipe do Cruzeiro, vencer por 3 gols para avançar à próxima fase. Inclusive o Atlético, que tem a estreia do Sampaoli, que entrou no lugar do Cuca após o Cuca ser demitido justamente na partida de ida da Copa do Brasil. Outro jogo acontece às 9h30 da noite entre Botafogo e Vasco da Gama. Esse jogo acontece no Rio de Janeiro. São as 2 últimas equipes buscando vaga também dentro das semifinais da Copa do Brasil. Ontem o Fluminense fez 2-0 no Bahia e o Corinthians fez 2-0 no Atlético do Paraná. Foram jogos que garantiram Corinthians e Fluminense nas semifinais da Copa do Brasil 2025. Pela Copa Santa Catarina, 3 jogos. O Barra foi goleado pelo Marcílio Dias 6-0. O Marcílio é um daqueles times que não tem vaga na Série D e busca essa vaga. O Concórdia, esse sim, busca vaga na Série D, perdeu em casa para a Chapecoense. A equipe mista da Chapecoense 1-0. E o Caravaggio perdeu para o Criciúma pelo placar de 1-0. O Beck volta a Campo Domingo contra o Carlos Zanot às 3 horas da tarde no estádio Augusto Bauer, com transmissão da 100.1 FM e também da Rádio Blue Sports. A equipe segue a sua preparação para essa partida importante, que deve contar aí com a estreia do meio atacante Luiz Henrique, um dos reforços da equipe do Tricolor para a sequência da competição. Amanhã a gente volta trazendo mais informação do esporte aqui no Jornal de Blumenau, Jorge.
A seguir, vamos falar sobre os cuidados com a saúde do intestino. A gente volta já. Você ainda não tem o seu ensino fundamental e seu ensino médio? E com isso você encontra portas fechadas, perdendo inúmeras oportunidades na vida? É porque você não conhece a COEP. A COEP é uma escola que é a sua cara, a cara de quem parou faz tempo, a cara de quem precisou parar, a cara de quem trabalha e não consegue conciliar trabalho e estudo. É uma vez por semana, uma vez por mês. Você escolhe. É pelo aplicativo. É por matéria. Não são todas as matérias ao mesmo tempo. Você escolhe uma matéria e elimina essa matéria. Você tem professor para te ajudar a solucionar todas as suas dúvidas. Vem para a COEP. Vem conhecer a COEP e conquistar esse teu sonho de escolaridade. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. Bob Esponja e a turma mais animada dos 7 mares invadiram o Beto Carreiro World. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de Postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Kaique e essa é a Unia. Aqui, cada paciente é único. Oferecemos tratamento de excelência, aliado à tecnologia moderna e cuidado humano, o que faz toda a diferença. Mais do que resultados, entregamos uma experiência completa, atenção, confiança, segurança em cada detalhe. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje vamos conversar com a nutricionista Camila Passold. Vamos falar sobre a saúde do intestino. Já notou como vem crescendo as doenças relacionadas ao intestino? Por isso é muito importante a gente falar sobre isso. Camila, muito obrigado pela tua participação. Tudo bem, Jorge? Obrigada pela oportunidade. Quando a gente fala de saúde do intestino, nós estamos falando de um órgão que pode mexer com a saúde de outros órgãos do nosso corpo? Com certeza, né? A gente costuma falar, né, sobre o intestino não é Vegas, né? O que acontece no intestino acaba repercutindo em todo o nosso corpo, seja no coração, no cérebro, em alguns órgãos como o pâncreas, o fígado, né? Então, a gente tem que cuidar muito com a nossa alimentação e com a saúde intestinal por conta disso. Os reflexos vão em frente, né? Como é que o intestino impacta na saúde dos outros órgãos? Então, o intestino é um órgão enorme, né? Ele é bem grande. E ele tem uma barreira protetora formada por essa microbiota, né, que a gente fala popularmente a flora intestinal. Essa flora intestinal ela é composta por bactérias,
vírus, fungos, né? E essa microbiota, essa flora, quando ela está em desequilíbrio, né? Quando existem, às vezes, bactérias mais negativas e menos positivas, a gente começa a tornar esse intestino mais suscetível a doenças, né? Porque esses fragmentos dessas bactérias conseguem entrar pelo nosso intestino, pela nossa parede intestinal, né? E causam diversos transtornos e processos inflamatórios no nosso corpo, aonde a gente pode criar, né, pelo metabolismo das gorduras, né, placas nas nossas artérias, né, formando trombos e possíveis problemas futuros no nosso coração. A gente tem uma questão de conexão com o cérebro também, que é bem importante, né, então se cria um processo inflamatório que acaba sendo ruim para o nosso organismo. E qual é o papel dessas bactérias que estão aí na flora intestinal? Então, elas protegem a gente, né, de agentes externos, agentes agressores. Na verdade, o intestino é a primeira porta de entrada dos agentes externos. Então, tudo que a gente se alimenta, consome, vai por essa porta. Então, elas estão ali, né, protegendo a gente desses agentes agressores. Elas também criam, né, compostos que vão ajudar nessa defesa. Então, esse equilíbrio ele é fundamental. E a alimentação também é fundamental para que a gente tenha um intestino saudável, né? Com certeza, né? Essas bactérias, elas vão se tornar positivas e elas vão estar equilibradas se eu tiver uma alimentação equilibrada. Então, né, a gente vai falar um pouquinho mais pela frente, mas alimentos de boa qualidade, água, né, controlar o estresse, dormir melhor, tudo isso ajuda nesse equilíbrio, né? Como é que a gente pode entender uma alimentação equilibrada? Então, a gente tem que ter sempre, né, como base da nossa alimentação, comida de verdade. A comida menos processada possível, menos industrializada possível, né? Aquela comida, né, que a gente faz em casa, com menos conservantes, aditivos, aromatizantes, né? Caprichar nas frutas, ter pelo menos 3 tipos de frutas no nosso dia, né? A gente acaba não tendo isso, né? As saladas, os vegetais também, a gente precisa de 400 gramas de vegetais por dia, também é uma quantidade grande, de forma variada, né? Não só o alface e tomate que a gente está acostumado, então ter variedade, né? Tanto no almoço como no jantar, fibras, né? Eu falo muito da aveia, né? Que é muito saudável, né? Então controlar, né, o açúcar, o excesso de gordura. Então são dicas que a gente dá para a gente ter um maior equilíbrio ali na nossa flora intestinal. O nosso intestino, né, ele reage, ele nos avisa que nós estamos exagerando de alguma forma, saindo do habitual? Sim, ele avisa sim, né, ele acaba... A gente tem alguns sinais que a gente sente, né? Por exemplo, né? Estufamento após comer, né? A barriga incha, né? Depois de comer, ou muitos gases. A gente tem que olhar as nossas fezes também, né? Nosso número 2 também, o aspecto delas. Então, a formação dessas fezes também diz muito sobre a nossa saúde. Quando a gente está com as fezes muito ressequidas ou muito amolecidas, tem alguma coisa errada, né? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais para poder fazer o tratamento adequado para melhorar toda essa questão da nossa saúde. Quais são as doenças no intestino que mais preocupam? Então, a gente tem, né, agora é muito comum, né, a gente encontrar as pessoas com síndrome do intestino irritável, que acaba sendo, né, muito relacionada à ansiedade, né, à questão psicológica. A pessoa tem tanto problemas para fazer, né, para ir no banheiro, como ela vai demais, né, então ela intercala nesse sentido, até doenças, né, mais graves como câncer, né, então tá crescendo muito essa questão, né, relacionada ao intestino, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né. Regularmente visitar o médico é essencial. Sim, né, então fazer as avaliações, né, a área médica que mais olha essa parte do intestino é a gastroenterologia, né, então procure um gastroenterologista ou o seu médico, né, de confiança, que ele vai te direcionar nesse sentido também. Para a gente ter uma saúde intestinal bem equilibrada, né, quais os tipos de alimentos que a gente deve ingerir e que tipo de erros são mais comuns que a gente tem que se policiar e tentar evitar?
Com certeza, Jorge. A gente tem aí, né, o consumo muito grande dos alimentos ultraprocessados, industrializados. Então, esses a gente tem que reduzir ao máximo na nossa alimentação, né? Eu falo muito sobre os adoçantes também, que acaba sendo algo que a gente utiliza muito, né, de modo desenfreado, em quantidades exorbitantes. Tem muitos alimentos que a gente nem sabe que tem adoçante e acaba consumindo, então ficar de olho nesses alimentos, né, reduzir e controlar e investir nesses que eu já falei, né, nos vegetais, nas frutas, na comida de verdade, né, na comida mais caseira possível e não esquecer da água, é muito importante. O álcool atrapalha a saúde intestinal? Atrapalha. Aquele consumo que é moderado, social, né, vinculado, né, um estilo de vida saudável, ele vai ter pouco impacto, com certeza. Acho que a gente tem que ter esse equilíbrio, né, esse discernimento. Mas o consumo excessivo, né, e contínuo, com certeza ele vai ter impacto. Assim como também o refrigerante, né, ele também é um líquido que não vai trazer nada de benefício, ele é extremamente industrializado, então, além disso, vai trazer muito açúcar ou muito adoçante, né, então vai realmente causar, né, esse desequilíbrio. As bactérias não gostam desse tipo de alimento, elas gostam realmente da nossa velha comida de verdade, né? Camila, por que é mais comum as mulheres reclamarem do que os homens em relação ao intestino? Sim, né, as mulheres elas têm um pouquinho mais de problemas de ir ao banheiro. Para muitas está muito relacionado com a questão hormonal, então tem bastante impacto, né? Então, dependendo do período do mês, pode ser que tenha algum problema, né, em relação a ir ao banheiro. Vai com menos frequência do que o homem, mas com medidas, né, de estilo de vida a gente consegue, né, melhorar isso, né? Eu falei da água, falei das fibras, o exercício físico também ajuda muito, né? Então a gente vai driblando, né, esses aspectos. A gente tem, né, na nutrição a gente utiliza também alguns suplementos alimentares, né, módulos de fibras, os probióticos, né, a gente tem também hoje vários estudos comprovando a eficácia deles, mas claro, tudo precisa passar por uma avaliação, a gente não pode sair usando assim, né, sem ter, digamos, um direcionamento para isso. Além de uma alimentação equilibrada, bem feita, bem distribuída, o que mais pode auxiliar nos nossos hábitos diários a ter uma boa saúde do intestino? Então, eu falei um pouquinho do sono. O sono parece que não tem impacto, mas a gente, né, precisa cuidar muito bem dele, né, ter um sono reparador, uma noite tranquila, né, a gente fala muito sobre a higiene do sono, da importância. Outra questão que eu falo muito é sobre a mastigação, né, a gente hoje está com pouco tempo para se alimentar, as pessoas, né, a gente quase não tem tempo para isso, mas a mastigação ela é extremamente importante, porque é na mastigação que eu tenho a primeira etapa da digestão. Lá no estômago, quando chega lá, vai ter, né, uma espécie de um liquidificador, mas sem a faquinha que eu falo. Então, a etapa da mastigação ela é fundamental. Se eu não tenho essa etapa, o alimento ele vai chegar, né, semi-inteiro, né, no intestino, e aí vai causar desequilíbrio, desconforto, má digestão. Então, também é uma atitude extremamente importante, além de controlar o estresse também, que é fundamental. Essa questão da mastigação vem lá do começo da gente, né? Então, os pais têm uma responsabilidade grande sobre educar os filhos pela mastigação, né? Como é que nós pais devemos fazer isso já desde o começo, sentar com as crianças, fazer as crianças entender que a alimentação é um período que tem que ser feito com calma, mastigar direitinho. Essa educação precisa vir do berço? Sim, com certeza, né? A alimentação das crianças, esses hábitos com as crianças é responsabilidade dos pais, né? Eu sou mãe também, então eu sei como é que é isso. A gente precisa sentar com eles na mesa, né? Ter um momento. É difícil, as famílias não conseguem mais fazer isso com tanta frequência hoje, mas quando possível, né? Sentar com seus filhos, fazer uma refeição com calma, com tranquilidade, chamar a atenção deles, né? Porque eles têm pressa para brincar, eles têm pressa para fazer as coisas, mas aos poucos também explicar, né? Dependendo da idade, a gente consegue explicar para eles a importância, os benefícios, né? Tá ali comendo, larga os talheres, né? É algo que vai fazer
a diferença. Claro, não adianta a gente falar e não fazer. Então, para as crianças, o nosso exemplo vai ser o que vai determinar a atitude delas, com certeza. A atividade física regular também ajuda num bom funcionamento do intestino. Com certeza, né? Ajuda muito, né? A atividade física, ela tem um impacto enorme. Exercícios na região abdominal também, né? Mas o exercício como um todo, ele também ajuda nessa questão. Porque o exercício também, além de ter o benefício, ele vai puxar a gente para um estilo de vida saudável. Então, se você faz exercício, você já vai tomar mais água, já vai querer cuidar da alimentação, já vai fazer melhores escolhas. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, o exercício também é importante. A gente vê muita dificuldade das pessoas se habituarem a tomar água na medida certa, né? Uhum. É muito comum isso. Como é que a gente pode fazer, né? Que tipo de exercício que a gente pode fazer para começar a introduzir a água no nosso dia a dia? Uhum. E qual a importância dela, né? Não só para o intestino, mas de um modo geral para as pessoas. Sim, Jorge, consumo de água, assim como a mastigação, também está bem difícil. A gente acompanha os pacientes no consultório, é algo que não é a prioridade das pessoas, né? Porque se eu tomo mais água, eu vou mais ao banheiro e eu não tenho tempo de ir ao banheiro, né? Então, a gente escuta esse tipo de resposta. Mas a conta que a gente tem que fazer para ter um consumo de água adequado é 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, por exemplo, se você tem 100 quilos, o seu consumo de água, a sua necessidade é de 3,5 litros a 4 litros. E, então, dividir esses 4 litros durante o seu dia. Eu costumo dar a dica de já começar o dia, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar café da manhã, já tomar um copão de água para garantir aí meio litro, né? E aí, durante o dia, ir intercalando. Então, pela manhã distribuir, né, a quantidade ou em garrafinhas ou em copos, determinar metas, né? A gente também tem alguns aplicativos, às vezes, que podem nos ajudar, um despertador, né? De fato, o consumo de água, ele vai não só ajudar o intestino, mas vai ajudar o corpo como um todo, porque nós somos 70% de água no nosso corpo. Se a gente não tem água suficiente de fora, o nosso sangue ele vai ficar mais viscoso e os nossos órgãos vão ter muito mais dificuldade para trabalhar. Então, a água ela é importante, né, para todos os nossos órgãos, para o funcionamento ideal deles, né? Por isso, vamos tomar água com mais frequência, com certeza, né? Por favor. Faz parte. Camila, muito obrigado pela tua participação e pelas orientações que você trouxe hoje aqui para a nossa audiência. Sim, muito obrigada, Jorge. Muito obrigada, pessoal. E aqui nós vamos encerrando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Fiedler. Automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.